Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para um programa especial no mês de janeiro, onde nós faremos um resumo com as entrevistas principais realizadas no programa durante o ano de 2021, onde nós selecionamos algumas respostas, alguns posicionamentos dos presidentes das empresas produtoras de defensivos agrícolas no país. Então, esse primeiro programa nós teremos um resumo das entrevistas com os líderes das grandes indústrias de defensivos agrícolas, para que vocês conheçam a visão desses grandes empresários. Como vocês sabem, o propósito do nosso programa é gerar conteúdo, informações, dados, para que você, empresário, possa estar sempre muito bem informado para fazer melhores escolhas, tomar as melhores decisões para que o seu negócio cresça e desenvolva. Esperamos que vocês gostem. Vamos falar um pouquinho agora, Valdemar, de tecnologia, né? As tecnologias novas estão chegando de forma cada vez mais intensa, né? E o mundo digital está aí, né? Vamos dizer assim. E a gente percebe, Valdemar, que muitas startups estão criando soluções fantásticas para potencializar a produtividade, para ajudar melhorar a qualidade da gestão das propriedades agrícolas. Ou seja, a gente vê hoje um mundo novo aí nesse setor. E eu sei que a Syngenta tem investido muito nisso, tem apostado nisso. E quando eu ando aí pelas fazendas, eu de vez em quando eu participo do conselho de algumas empresas agrícolas, então eu acabo escutando muito isso o seguinte: antes nós não tínhamos informação, agora nós temos tantas informações e tantos dados que muitas vezes a gente está ficando perdido, assim, de tanto dado, de tanta informação, mas nós não estamos conseguindo aglutinar aquilo num ambiente só para que a decisão se torne óbvia, vamos dizer assim. Então, como que você está vendo essa explosão tecnológica no digital? Como que você está sentindo isso? Como que a Syngenta tem encarado isso? E como que isso vai potencializar a produtividade da agricultura brasileira? O que nós temos visto nos últimos anos é fantástico, né, Marcelo? O domínio da informação, a digitalização da informação, o acesso à informação, ele é impressionante o que nós temos disponível hoje. E provavelmente quando você mencionou isso, você estava se referindo a grandes empresas, né? Empresas com muitos recursos, com muita tecnologia. Agora, se imagina aquele produtor pequeno, produtor médio, como é que ele se sente nessa situação toda, né? Isso que você mencionou da fragmentação das diferentes plataformas e das diferentes ferramentas estava acontecendo também internamente na Syngenta. Nós tínhamos iniciativas nessa área digital que aconteciam aqui no Brasil, onde nós compramos uma empresa, investimos numa empresa, Strider, há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, onde compramos 2 ou 3 empresas, na Rússia compramos outra, mas não havia uma integração de plataformas, não havia uma solução única. De que forma nós estamos enfrentando isso? Agora, no mês passado, nós lançamos globalmente a Syngenta Digital, a Syngenta Digital com a marca Cropwise. E a ideia disso tudo é criar uma plataforma única que possa integrar todas essas ferramentas e oferecer aos agricultores ferramentas de fácil interação que possam integrar essas diferentes informações. Mas eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir, até para possibilitar o acesso desses agricultores menores, pequenos agricultores de porte médio, a essas ferramentas. Eu acho que só essa integração de plataformas que vai possibilitar a gente a explorar ao máximo esses benefícios do conhecimento em detalhes do que está acontecendo numa fazenda. Agora, existe
um tema fundamental para mim, Marcelo, que é a questão, outra vez, da infraestrutura, né? Nós temos ainda uma deficiência muito grande dentro do Brasil na questão de acesso à internet, por exemplo, né? Então, nós vamos ter que, aí onde os governos, tanto municipais, como estaduais, como federal, eles podem nos ajudar bastante, porque criar os elementos para atrair capital, para investir na expansão da internet, no campo vai ser fundamental para a gente explorar ao máximo essas tecnologias e, mais do que isso, permitir que essa tecnologia seja acessada também por esses pequenos e médios produtores. O Valdemar, o sucesso do agro brasileiro trouxe um fenômeno muito interessante, vamos dizer assim. Hoje nós temos muitos grupos financeiros internacionais, nós temos muitas empresas internacionais vindo para o Brasil e alguns setores estão vivenciando um processo de internacionalização intenso, um processo de concentração também bastante rápido, né? E a distribuição de insumos agrícolas é um desses setores que tem passado por um grande processo aí de concentração e internacionalização ao mesmo tempo. Segundo os estudos nossos lá na Emiprado, nós estamos observando hoje a construção cerca de 8 grandes plataformas de distribuição no Brasil. Como que você está vendo esse processo de internacionalização na distribuição e concentração? Você acha que, por exemplo, lá no modelo americano, os 5 maiores chegam a ter cerca de 50% do mercado. Você acha que isso vai acontecer aqui? Vai ter o mesmo fenômeno ou aqui vai ser diferente? Olha, eu falei que os dois mercados são bastante diferentes, então eu acho que o resultado final também vai ser diferente. Agora, começando pelo princípio da sua colocação, Marcelo, a internacionalização e a entrada de capital, toda vez que entra capital, eu vejo com excelentes olhos, eu vejo com muito bons olhos. Ou seja, o fato de grandes grupos ou fundos estarem dispostos a investir nesse setor, para nós é extremamente benéfico. E só pode trazer coisas boas para o setor. E eu acho que era natural que isso acontecesse. Nós tínhamos um setor de distribuição de defensivos bastante fragmentado, né? E que estava passando por uma situação difícil do ponto de vista de rentabilidade. Quando acontece isso, é natural que venha uma consolidação. Isso aconteceu no nosso setor já 2 vezes nos últimos 30 anos, né? Eu comentei o custo do desenvolvimento de uma nova molécula, pelo rigor dos estudos e das necessidades regulatórias em todo o mundo. Isso levou 2 consolidações grandes da indústria e talvez não tenha terminado ainda, provavelmente vai continuar, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é bem-vindo eu acho que essa consolidação ela é bem-vinda, é a injeção de capital no nosso setor, que é bem-vindo. Como isso vai terminar é um pouco difícil de saber. Eu acho que não vai ser tão consolidado como nos Estados Unidos. Nós temos uma situação diferente aqui de mercado, por exemplo, nós temos grande parte do nosso mercado que são vendas diretas, né, que não passam pela distribuição, elas vão direto do fornecedor de insumos para o usuário final, que é diferente dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o resultado vai ser diferente. Nós vamos ter uma consolidação, sim, nós vamos ter grandes grupos aqui no Brasil, mas eu acho que esses grandes grupos eles vão ter que ajustar a sua forma de atuar às condições do mercado brasileiro, que são diferentes do mercado americano. Malu, como que você está vendo esse crescimento do uso de biodefensivos e também, ao mesmo tempo, na mesma pergunta,
o interesse cada vez maior por consumir produtos orgânicos que não tenha nenhum tipo de insumo químico e assim por diante. Como que você vê isso? É um nicho de mercado, isso cresce, isso vai ficar estabilizado, e também os biodefensivos. Queria que você comentasse os dois pontos. De novo, vejo, Marcelo, há muito exemplo da discussão que a gente acabou de ter, que existe espaço para todo mundo nesse mercado também, né? Vejo que sim, vai crescer, está crescendo. A gente, como companhia, trabalha com diferentes culturas, né? Então, você vai para um mercado, por exemplo, de horticultura, um mercado de HF, que a gente fala, né? Não só no Brasil, mas na região, na América Latina como um todo, existe sim uma demanda muito grande por produtos biológicos. Nós temos produtos para esse mercado, então vai acontecer, faz parte, tem espaço para esse mercado. Se ele vai ser um mercado tão grande ou não, é uma outra discussão, né? Acho que a gente tem hoje culturas de extensão, e o Brasil tem grandes culturas como soja, milho, algodão, a própria cana, aonde a gente talvez tenha assim uma forma de manejo distinta, mas eu vejo que é um espaço, eu vejo que vai ter oportunidade para esse mercado. A gente, como companhia, também atua nesse mercado. Não vejo como nós contra eles. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que cada vez mais a gente vai precisar fazer o uso consciente do que a gente utiliza na produção agrícola, seja um defensivo químico, seja um defensivo biológico, seja sementes, conectando com tudo isso que a gente discutiu, também passou hoje aqui pela discussão do meio ambiente. O quanto mais eficiente, o quanto mais efetivo a gente for em produzir mais com menos, qualquer ferramenta que venha nesse sentido é bem-vinda. Eu acho que a gente, como setor, como indústria, tem que abraçar. Malu, o ano passado, nós fizemos lá na Emiprado uma análise de quantas vezes o tema gestão aparecia nos eventos agro. E a gente pegou os 15 maiores eventos e fomos classificando as palestras por temas. Tipo assim, comercialização, tecnologia, produção, crédito rural, e por aí afora. Nós chegamos no final da história que 56% dos temas discutidos nos eventos agro estão ligados à tecnologia e à produção. E apenas 3% são ligados à questão da gestão. Aí, quando você soma isso a um fato que o agricultor também dedica 80% do tempo dele para a área de produção, tecnologia, máquinas agrícolas, defensivos, sementes e tal, e apenas 20% para o planejamento, para a estratégia, para as finanças, para os controles, para a área de humanas e tal. Aí nós fizemos um outro estudo que mostrava que 20% dos grandes agricultores tinham um alto índice de gestão e nos pequenos e médios só 5%. Então, quando você junta tudo isso num único ambiente, vamos dizer assim, a gente percebe que nós temos um espaço muito grande para crescer, para evoluir nos níveis de eficiência de gestão, seja na agricultura dentro da porteira, seja nos distribuidores, seja nas cooperativas, ou como um todo, em todos os elos da cadeia. Como que você sente isso na sua visão de líder de uma indústria? O que nós poderíamos fazer ou trabalhar para potencializar um maior interesse na eficiência da gestão para que a gente pudesse conseguir reter toda essa riqueza que é gerada e muitas vezes ela é desperdiçada por ineficiência? E principalmente num mercado, né, Marcelo, que oscila, que a gente não tem tudo sobre o nosso controle, né? A gente tem o clima muitas vezes jogando junto com a gente esse jogo. Então, sem dúvida nenhuma, a gestão ela é
primordial, né? Ela é fundamental para que a gente passe por esses ciclos como o setor, os agricultores, as indústrias, toda a cadeia. O que eu vejo é que a gente precisa ajudar, né, o setor, os agricultores, com ferramentas. A gente precisa não só a formação, o conceito, mas também ferramentas. E aí entra, de novo, um dos temas que a gente falou bastante aqui hoje, que é transformação digital. Uma das questões que a gente vê hoje com muita dificuldade é dados históricos. Os agricultores não têm dados históricos de performance num lugar estruturado, numa base que permita tomar decisão, que permita fazer análises preditivas. Então, as companhias, e elas muitas, né, estão buscando ferramentas que ajudem o agricultor nessa gestão, nessa tomada de decisão. Nós temos uma plataforma, FieldView, que é uma plataforma hoje líder, tanto global quanto no Brasil em área mapeada, mas a gente precisa realmente trazer ferramentas e trazer formas que ajudem o agricultor a organizar tanta informação, tanto dado num lugar único, num lugar que permita ter avaliação, análise, predição, para melhorar a eficiência da tomada de decisão. Coisa que para muitos talvez já seja algo do dia a dia, mas a gente tem uma parcela importante do mercado, como você citou, que ainda não chegou lá. Então, disponibilizar esse tipo de ferramenta o máximo possível, a Bayer, outras empresas do setor, outras empresas da indústria, sem dúvida nenhuma faz uma diferença muito grande. Muitas das startups, inclusive, que entraram no agro, entraram com essa proposta, né, e estão buscando trazer esse diferencial. Roberto, a Corteva tem hoje duas marcas muito fortes de sementes, que é a Pioneer, alguns falam Pioneer, né, vamos dizer assim, e a Brevante. Como que vocês lidam tendo duas marcas tão importantes aí no mercado? Como que você caracteriza uma e outra para que os nossos internautas aí que estão nos assistindo possam entender melhor como que é ter duas marcas que atuam no mesmo segmento? E aqui nós temos muito orgulho, Marcelo, de ambas as marcas. E a Brevante ainda foi uma marca que nasceu aqui no Brasil. Então, nós estávamos lá no show rural, o drone ainda levantando a cobertura, quando foi revelado o nome dessa nossa nova marca global de sementes que nascia aqui no Brasil. Então, o Brasil foi escolhido para o lançamento da Brevante, inclusive nos Estados Unidos. Agora eles começam nessa temporada com a marca Brevante, então é uma marca global da Corteva. A Pioneer já tinha uma grande história, né, e um legado de contribuição. Então, essas duas marcas elas vão nos permitir atender a vários segmentos de agricultores e de produtores. E também nos posicionar no que nós chamamos de multicanal. Então, nós precisamos ter uma presença forte como empresa Corteva, tanto na venda direta como na distribuição, bem como trabalhando com as cooperativas. Então, essas duas marcas foram escolhidas também para diferenciar os diversos segmentos de agricultores que tinham uma preferência de compra com algum componente mais técnico, como é o caso da Pioneer, ou outros que valorizavam uma genética que fosse mais abrangente para atender uma área maior dentro de uma área geográfica e, ao mesmo tempo, também ter mais agilidade nesse processo de escolha e decisão dos híbridos. Então, são duas marcas super importantes que vão fortalecer os diversos acessos que nós queremos dar para produtoras e produtores,
respeitando as diferenças que existem dentro do Brasil. Então, são elas que vão levar a genética da Corteva, que essa é uma grande história, Marcelo, porque nós pudemos combinar toda a genética da Pioneer com mais, e da DuPont, né, e mais com a da Dow, e com esse banco genético combinar, e a partir daí nós vamos ter em breve o que nós chamamos os filhos da Corteva. Então, até agora, já estamos com uma boa participação de mercado, com híbridos competitivos, mas nós estamos muito animados quando nós pudermos combinar as características do banco genético das empresas que se fundiram para, a partir daí, com os filhos da Corteva, poder ter híbridos que alimentem ambas as marcas e as diversas necessidades, os segmentos dos agricultores que nós temos no mercado. Então, estamos muito animados, e o orgulho de uma marca global que nasceu aqui no Brasil. Então, uma história muito bacana. Em um curto espaço de tempo, a marca existe aí há 2 anos, ela já é muito reconhecida pelos produtores, pelos parceiros comerciais, pelas cooperativas, e já está aí no pódio entre as marcas de milho, com um grande crescimento no mercado. Então, Pioneer já era a marca número 1, e aí Brevante crescendo aí para o pódio e com uma das marcas que mais cresceu aí no mercado brasileiro, e agora também no mundo, presente em vários outros mercados que nós temos, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, ajuda a consolidar essa estratégia de acesso para uma presença de multimarca, multicanal. Perfeito. Ô, Roberto, e como que você está vendo essa movimentação na distribuição de insumos agrícolas no Brasil, que passa por um forte processo aí de consolidação, com alguns grupos já adquirindo uma quantidade significativa de distribuidores, sendo construídas aí várias plataformas com peso bastante grande já de mercado, outros em fase de planejamento, que começarão também fazer essas aquisições nos próximos 2, 3 anos. Como que você vê essa movimentação? Isso para a indústria é uma ameaça, é uma oportunidade? Como que vocês encaram esse processo? Nós vemos como uma tendência real, Marcelo. Então, mais do que talvez uma tendência, ela já tem mais uma realidade do que uma tendência. Uhum. Eu acho que existe espaço para todos esses diversos segmentos. Então, é por isso que a Corteva colocou de forma clara que a sua estratégia seria trabalhar com, sim, distribuidores fortes, com todo o portfólio integrado da companhia, e que até nós mesmos passamos por uma consolidação, Marcelo. Quando nós juntamos e fizemos essa fusão, vamos ver a quantidade de parceiros que nós tínhamos, mais de 2.000, e aí você não consegue ser eficiente, atender bem um número tão grande, né, de parceiros comerciais. E aí foi por isso que nós também iniciamos do nosso próprio lado, nossa estratégia, buscar uma consolidação do número de parceiros para poder ter relações mais longas e duradouras, utilizando todo o portfólio integrado da companhia. E temos certeza que essa tendência de consolidação, sim, vai trazer também oportunidades de sinergia,
vai poder permitir atender um segmento de produtores no mercado, só que não vão ser todos. Então, eu acho que ainda vai existir um espaço super importante a ser preenchido pelas cooperativas integradas na cadeia de valor. Existe um espaço para as grandes companhias agrícolas, então, com áreas de 200, 300 mil hectares. Então, vai existir oportunidade para todos. Essa beleza de um mercado que cresce, né? Ele permite também expansão, oportunidade e crescimento. Também vão ser muito importantes os distribuidores locais, que ainda tem aquela relação muito próxima com o seu cliente agricultor. Então, é importante esse trabalho que é feito. Por isso, a Corteva também vai ter alguns parceiros desse estilo, com portfólio integrado da companhia. E, com isso, eu acho que existem vários segmentos e oportunidades para todos. E tudo que for sinergia, escala também, redução de custo, isso tende a se passar também para todos os nossos clientes. Então, eu acho que é algo que vai trazer benefícios para todos no médio e longo prazo. Mas existe espaço para todas, Marcela, como eu vejo. O DG, outro dia, nós estávamos refletindo lá na empresa, o agricultor, ao mesmo tempo que ele é o agricultor que consome insumos agrícolas, ele é um consumidor comum que compra pizza, compra remédio, compra roupa, compra um aparelho de som, uma televisão e assim por diante. E durante a pandemia, nós percebemos que esse agricultor, que tinha seus hábitos de fazer compras, ele foi forçado pela pandemia a mudar o jeito de comprar coisas da sua vida pessoal. Ele, como consumidor comum, né, vamos dizer assim. E aí nós fizemos uma pesquisa tentando entender se essa pandemia tinha causado algumas transformações no modelo de consumo dos insumos agrícolas. E foi muito interessante porque nós perguntamos para ele: a pandemia mudou seus hábitos? 30% disseram que parcialmente, 10% totalmente, 60% disseram que não. Mas houveram algumas coisas muito interessantes. 87% dos agricultores disseram que querem receber no máximo 2 vendedores por dia, não mais. Não mais. 67% deles disseram que querem receber o vendedor, mas demorar com ele no máximo até 1 hora. Quer dizer, então, veja que o primeiro desafio é você ter uma equipe de vendas que é interessada no negócio dele e que se torne interessante para ele, para que ele seja o escolhido entre os dois. O segundo desafio, que esse profissional seja objetivo e direto e consiga, em um curto espaço de tempo, apresentar tudo sobre produto, sobre preço, sobre prazo, sobre geração de valor, geração de informação, mercado e etc, etc. E outra coisa interessante que saiu nesse estudo, que a visita presencial não é fundamental, ela é fundamental só para 30% das pessoas. Cerca de 70% entende que é desnecessário. E uma outra coisa que foi interessante, cerca de 67% dos agricultores se mostraram abertos a comprar por ferramentas digitais, por WhatsApp, por videoconferência. Quer dizer, eles não necessariamente querem aquela reunião tradicional da visita, tradicional, tal. Aí eu pergunto para você, será que a nossa cadeia produtiva, aí eu falo as indústrias,
os distribuidores, as cooperativas, já caíram a ficha nesse aspecto? Será que nossos times de campo aí já estão conscientes desse novo retrato do agricultor brasileiro? É uma pergunta extremamente interessante, Marcelo, e aí a gente vê o quanto existia de alguns paradigmas que a gente acabou quebrando com essa situação da pandemia, né? Só para trazer alguns números, né? Normalmente você ia fazer um dia de campo, né, tradicional, não aqueles maiores, mas o dia de campo tradicional, é por volta aí de 30, 40, 50 produtores que visitam as áreas para ter uma noção de como que são os produtos. Com essa nova situação, nós tínhamos que fazer o dia de campo também, né? E a gente acabou fazendo de forma virtual. E aí você tem a presença de 200, 300 produtores. Você atingiu uma capilaridade muito maior com essa situação. E essa exposição que você fez é verdadeira e é uma mudança de paradigma que vai existir daqui para frente. Por mais que tenha ainda alguns que queiram, né, a parte física, a presencial e tudo mais, mas você vê claramente que existe uma mudança muito importante. O produtor ele vai dar valor a quem traz valor para ele, né? E isso, por exemplo, a gente lançou a nossa estratégia, né, no final do ano passado, então, estamos em plena fase de implementação, onde a gente, claramente, o produtor está no centro. A experiência que a gente cria com ele, primeiro, entendendo a dinâmica do negócio dele e propondo soluções que realmente atendam essas necessidades que ele tem, é fator crucial para que toda e qualquer empresa sobreviva nesse ambiente, né? E isso, a gente como consumidor comum, né, quando você vai num site, faz uma compra e te dizem, vamos te entregar em 5 dias a mercadoria. Se a mercadoria chegou em 2 dias, você fica encantado com aquela experiência que você teve. Agora tem outros que levam 10 dias para chegar. Pô, mas você me prometeu 5, levou 10. Então, aí cabe um pouco da questão de quanto valor que a gente está levando. E nessa nova dinâmica, a presença do nosso vendedor ou do nosso contato com o agricultor, ele tem que ser uma pessoa que realmente traga diferencial, que não vá lá para visitar, para bater papo, ou tomar chimarrão, ou falar do futebol só. Isso é bom também, mas tem toda uma situação de negócios, né, e o momento em que você vai visitar esse produtor, que é crucial. Não adianta eu pegar aí no momento lá que ele está fazendo o plantio ou que ele está fazendo a colheita e querer a atenção dele no momento que ele está focado em outra coisa. Então, essa sensibilidade das empresas de compreender as necessidades, né, se adaptar a elas, entender a jornada, né, do cliente, aonde são os pontos que ele realmente quer que você esteja com ele, é crucial, né? E sempre trazendo uma oferta de valor que traga benefícios, seja ele de eficiência, operacionais, financeiros, né? Mas precisa pensar de uma maneira mais ampla no que você leva, na solução que você leva para o produtor. Nós temos trabalhado muito forte dentro da nossa equipe de vendas, né? E mesmo na parte do marketing tático, aquele que vai junto a desenvolver as soluções para os clientes, fazendo essa combinação baseado na necessidade do cliente. Por exemplo, eu vou oferecer uma proteção de cultivos X para um produtor do norte e diferente para o produtor do sul, porque as necessidades são diferentes. Para aquele produtor, eu vou oferecer a semente mais adaptada ao ambiente que ele tem, com uma ferramenta digital que possa melhorar a eficiência, e com ferramentas financeiras que realmente
estejam de encontro às necessidades, né, que ele tem naquele momento, seja lá uma troca ou venda em reais, ou venda em dólares, ou prazo safra, ou diversas maneiras aí que a gente tem para poder combinar de uma maneira que você leve esse melhor valor ao cliente. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que foi um divisor de águas, né? Por mais que alguns a gente mantém no sistema tradicional, mas vários devem alterar a maneira com que atendem as empresas e quem vai vender realmente os produtos para ele. Ele quer mais um assistente, um consultor, do que meramente um vendedor, né? O Magurno, eu nas minhas andanças aí como palestrante, né, antes da pandemia, então eu tive o privilégio de fazer muitos amigos aí nas diferentes regiões, diferentes áreas aí do país, e eu tenho muitos amigos RTVs das indústrias, das empresas de sementes, de fertilizantes, defensivos e tal. E eu tenho observado que tem tido uma mudança muito intensa assim, de profissionais hoje nas empresas do agro, vamos dizer assim. Então, hoje o profissional está na empresa X, depois ele vai para Y e tal. Eu entendo que um razoável nível de rotatividade é até saudável para a empresa, porque de vez em quando entra sangue novo, traz novas ideias, a pessoa contesta algumas coisas, né? Vamos dizer assim. Então, isso, de uma certa forma, leva à evolução e ao crescimento de todas as organizações. Agora, quando isso é num percentual muito alto, eu imagino que cria dificuldades gerenciais e de liderança para o negócio, né? Como que vocês têm visto isso e o que pode ser feito para diminuir um pouco essa rotatividade para a gente ter ela a níveis mais saudáveis aí ao redor de 20% e tal, né? Vamos dizer assim. Como que você vê esse processo e como você entende que isso pode ser trabalhado aí no mercado? Ou antes de fechar, passar a bola para você, ou isso é uma característica dessa moçada aí da geração Y e eles têm um razoável nível de insatisfação, né? Vamos dizer assim, estão sempre em busca da qualidade de vida, da felicidade, então muitas vezes eles buscam isso a vida toda e parece que o gramado do vizinho está sempre mais verde do que o deles, né? Como que você está vendo esse movimento? É um bom ponto. Obrigado por trazer essa questão. Primeiro é o seguinte, Marcelo, nós estamos num setor que está crescendo e crescendo de forma muito rápida, né? Isso tem gerado oportunidades para melhoria de qualidade de vida para as pessoas, tem gerado muita oportunidade, né? Se olhar aí o crescimento do agro nos últimos anos, é algo exponencial, né? Então, antes você tinha muito bem categorizado, né? Você tinha a ala dos produtores, cooperativas e as multinacionais. Hoje você tem fundos de investimento que estão criando grandes players aí do sistema de distribuição, grandes empresas de distribuição chegando. Isso tudo abre uma oportunidade só nessa área assim mais direta da agronomia. Mas olha bem qual a diversidade de áreas apareceram, né? Com o processo de digitalização, essa questão de startups entrando e criando modelos, quase que todo dia tem algo novo. Então, isso aparece muitas oportunidades. Eu digo que o agro é um ambiente hoje de muita oportunidade e eu agradeço muito sempre aquelas pessoas que me incentivaram a estar aqui hoje no agro, e eu tive também a benesse de poder estudar agronomia e viver esse momento do agro aqui no Brasil, porque é um momento único. Agora, rotatividade para as empresas ou para qualquer empresa que você tenha é um problema, porque você investe e você treina as pessoas dentro da sua cultura para que possa chegar e desenvolver no campo a sua proposta de valor aos seus agricultores. Isso tudo toma muito tempo. Você investe tempo, né? Treina as pessoas, capacita as pessoas.
E aí tem um ponto que é a rotatividade, você acaba perdendo a referência. Então, é sim um problema quando você tem um turnover, né, uma rotatividade muito alta. Agora, como é que você ataca isso? É um processo de retenção, né? Eu acho que aí nós temos que estar muito antenados que os dias atuais você precisa ter um propósito claro. Um propósito claro, e esse propósito ele precisa estar aderente aos propósitos dos seus colaboradores. Precisa ter bem claro, bem definido os seus valores, né? Aqui na FMC nós temos o nosso conjunto de valores bem definidos, que é segurança, agilidade, integridade, sustentabilidade, respeito pelas pessoas e o foco no cliente. E isso para nós é o mantra, né? O conjunto de valores. Então as pessoas têm que se sentir conectadas com esse conjunto de valores. E o segundo ponto é essa nova geração, eles têm primeiro uma capacidade uma conectividade muito maior do que nós tínhamos no passado, são muito mais conectados, eles buscam espaço onde possam criar, onde possam ser mais empreendedores, né? E se você não oferece esse ambiente, é muito difícil de reter. Então assim, se você pensa num jovem que chega hoje no agro, ele chega com muita ideia, ele é muito conectado, ele recebe muita informação, o nível de informação que ele tem é muito diferente do passado. Então, ele traz muita ideia. Se ele não encontra um ambiente onde ele possa desenvolver as ideias e crescer como profissional e como pessoa de uma forma mais rápida, certamente você vai ter dificuldade em reter, né? Então, isso é algo a ser trabalhado e cultivado todos os dias. Todos os dias nós temos que cultivar e trabalhar um ambiente onde as pessoas possam se sentir seguras, possam se sentir bem e possam se sentir conectadas com o propósito da empresa. O Magurno, a gente está vendo aqui no Brasil um crescimento bastante intenso das novas tecnologias aí, de inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, né? Isso, de uma certa forma, está transformando a tecnologia da administração das fazendas, o modelo produtivo, o processo de tomada de decisão consequentemente, vai impulsionar a produtividade e a melhoria da gestão dos agricultores, né? Vamos dizer assim. Como que vocês da FMC estão vendo esse movimento e como que isso, na sua visão, vai ajudar o agricultor? Bom, é um bom ponto e eu gosto muito de discutir sobre esse processo de digitalização e não só a digitalização, mas o processo da evolução tecnológica, né? Eu acho que hoje nós temos mais capacidade de medir e se você quer ter resultado e ter consistência de resultado, eu sempre acredito que você tem que medir aquilo que está fazendo. E esses mapeamentos, tudo isso, essa tecnologia que foi empregada até hoje, vem fazendo com que, quando você investe nessas tecnologias, você tem capacidade de medir os seus resultados. Então, lógico que num momento em que nós estamos vivendo, onde você tem um preço de commodities tão avançado quanto está, principalmente quando você conecta preço internacional com câmbio, isso faz com que tenha um preço mais alto, você está menos suscetível a que algum erro, alguma questão te prejudique o teu resultado final. Mas quando você está num momento de margens muito apertadas, você tem que ter controle, principalmente sobre custos, sobre aquilo que você está, o retorno sobre o investimento que está fazendo. Então, essas tecnologias, na minha opinião, vêm para ajudar, e vêm para ajudar muito. Então, e tem se desenvolvido muito rápido. Eu vejo muita adoção dessas novas ferramentas e olha, não só de grandes módulos, não. Hoje nós vemos aí cooperativas que podem atender um cliente pequeno com alta tecnologia. Eles têm todos os equipamentos para atender com altíssima tecnologia. Aqui na FMC, Marcelo, nós apostamos na tecnologia, mas dentro daquilo que a gente sabe fazer. Ou seja, então nós temos buscado investir em digitalização, em tecnologias que possam acoplar a proteção de cultivos, aquilo que nós temos conhecimento. Então, nós estamos lançando aqui no Brasil agora uma ferramenta
de predição de pragas, chamada ARC, do qual ela, através de armadilhamento e coleta de dados de fotos, o sistema calcula como está o avanço da chegada de pragas à sua lavoura, o avanço da chegada, por exemplo, de ferrugem naquela região. E o agricultor vai ter isso no celular, na palma da mão do celular, todos os dias essa informação de como naquela região que ele está envolvido, qual está sendo o movimento de praga específica, ou o movimento, por exemplo, de ferrugem, do qual dá a ele uma indicação do momento certo dele utilizar o produto. Então, nós estamos trabalhando o quê? Através do monitoramento, oferecer a ele o melhor momento da aplicação, portanto, ele, de uma forma mais assertiva e muito mais em tempo, ele traz um manejo mais adequado, ele atua no momento correto e, com isso, torna mais sustentável também o uso do produto. Enfim, é nisso que nós estamos investindo, estamos acreditando. Nós fizemos, no ano passado, bem rapidamente, um investimento num braço nosso chamado FMC Venture. Nós adquirimos, por exemplo, uma empresa que estuda todo o genoma de solo, e com isso entender todo o funcionamento radicular da planta no solo, quais os micro-organismos, fertilizantes, como isso atua e como nós podemos desenvolver os nossos produtos. Então, é desse nível de tecnologia que nós estamos falando, ademais do ARC, né, que é essa ferramenta de predicção que nós estamos implementando aqui no Brasil. Então, são investimentos altos que vêm realmente atuar, assim, de uma forma mais micro, né, mais em detalhes, realmente, que podem fazer a diferença. O Fábio, a gente tem visto aí uma série de ondas, né, do politicamente correto, da alimentação mais saudável, do cuidado com o meio ambiente, uma série de coisas. E dentro desse contexto, a gente vê o crescimento aí dos biodefensivos no mercado. A gente, conversando com vários agricultores, a gente vê já uma sensibilização deles, naqueles que estão usando, estão satisfeitos, estão aprendendo, outros que não usaram estão interessados em entender como funciona. Como é que você vê isso? Você acha que a gente vai ter no futuro um crescimento significativo aí do uso dos biodefensivos? Esse eu não tenho dúvida, né? Os biodefensivos, primeiro, né, que tem uma evolução contínua, né, de performance, de shelf life, de formulação, de custo. A gente fez, né, tem várias pesquisas rolando por aí, mas assim, os números são bem animadores, porque 80% das pessoas que usam dizem que voltariam a usar, né? Então é bem interessante isso. E não dá para a gente ignorar, vamos dizer assim, né, grandes tendências, né? A gente estava falando agora, né, que a geração de agricultores muda, a geração de consumidores também muda, né? Os milênios são outro bicho, né? Os milênios têm, né, movidos a propósito, equilíbrio, quer saber a origem de tudo, se tem, vai comprar um produto, quer saber se que impacto social, de meio ambiente aquele produto tem. Quer dizer, é bem interessante, eu gosto muito dessa geração, né? São questionadores, né? E nesse sentido, né, uma das coisas é resíduo, é impacto ambiental, é toxicidade. Então, há uma demanda clara, né? Por outro lado, as empresas estão, né, cientes disso e estão fazendo movimento. Então, assim, eu não tenho dúvida, né, que é impressionante como estão aumentando, né, as opções, como tem gente desenvolvendo coisas muito legais, né, e só que isso leva tempo, né, é desenvolvimento mesmo de tecnologia. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente aposta muito na combinação, né? A gente já atrás, antes da pandemia, já falava, né, em saúde vegetal, em programas Pronutiva, que é a combinação, né, de um bom químico com um bom biológico, né? Então, assim, eu acredito que esses biodefensivos, né,
são essenciais em todos os sentidos, não só na parte do consumidor, mas mesmo na parte do usuário, e pensando também no defensivo sintético. Nós temos qual é o maior problema hoje aqui no Brasil, né? Assim, na parte de defensivos sintéticos, é a resistência, né? É resistência na parte de herbicidas, é resistência na parte de fungicidas, é resistência na parte de inseticida. E eu não tenho dúvida que esses biológicos, que têm mais uma pegada multissítio, eles vão entrar nesse programa, e vão entrar nesse programa justamente até para ajudar a gente nessa questão da resistência, além de, né, serem produtos mais amigáveis, né, em todos os sentidos. Então, a UPL vem muito, nós estamos totalmente atentos, né? A minha missão é engrossar o nosso portfólio de biodefensivos. Nós já somos muito fortes em bioestimulantes, né? Isso vem lá de trás, né? Comprando GBM, comprando Goelmar, então nós temos um portfólio enorme de bioestimulantes, e isso daí é muito legal, né? Porque não é só também a questão do biocontrole, né? Quando eu falo do bioestimulante, você vê agora nós estamos com um problema de seca, né? Teve todo mundo assustado, né? No Cerrado, acho que em 40 anos foi a menor chuva, né? No mês de novembro. Nós temos produtos hoje para aumentar essa resiliência da planta que funcionam super bem, né? Diminuir estresse de falta de água, de temperatura. Então, eu acho que está se abrindo um novo mundo, né? Cheio de opções assim muito interessantes, que podem fazer programas muito inteligentes. E mesmo eu sendo, né, o head, né, de uma empresa de defensivo, a minha principal meta é otimizar o uso, né? Então, quando eu vejo um agricultor nosso reduzindo 30% o uso do defensivo, eu vou lá cumprimentá-lo. Aliás, é parte do nosso trabalho, né? A gente, numa visão mais holística, né, e não só transacional, a gente começou a atuar justamente em introduzir boas práticas, fazer rastreabilidade, ter certificação. Então, quer dizer, nós estamos já nessa linha, né, aonde vai que o programa Pronutiva, se der para introduzir biológicos, vamos introduzir, né? O que tem que ver, logicamente, é performance, economicidade, né? Mas acredito demais, é um mercado que cresce aí 3, 4 vezes o mercado de defensivo, e daqui a uns 15 anos ele vai ultrapassar, então não tenho dúvida disso. O Fábio, a gente está vendo uma convergência, uma consolidação relativamente intensa no segmento de distribuição de insumos, né? Com alguns fundos de investimento adquirindo vários distribuidores, outros investidores estratégicos de fora do país que também estão comprando distribuidores. Você acredita que, um futuro, a própria indústria pode se tornar sócia também de distribuidores para ter um acesso melhor ao mercado? Bom, você é uma pessoa que, né, tem uma experiência enorme nisso e até uma visão assim muito boa. Né, esse tema, né, do acesso ao mercado, né, é o tema mais quente que eu acho que tem, né, nesse momento. A gente vê claramente, né, a importância de ter escala. Esses distribuidores passam a ser um one-stop shop, quer dizer, tem de tudo, a semente, o fertilizante, o defensivo, etc. A gente vê também a questão da verticalização, isso também, eu acho que está dentro do que você está falando, eu vejo, né, os grandes players agora da distribuição, ou eles têm uma indústria de defensivo, ou eles têm uma indústria de fertilizante, enfim, ou de bio, ou isso, aquilo, mas eles tendem a se verticalizar. Estão também nas questões dos grãos, né, fazem muito barter. Então, assim, tem uma mudança muito grande, né?
Essa verticalização é um pouco o que você disse, né? Assim, ou esses grandes grupos comprando empresas pequenas, seja de defensivo, ou de fertilizante, ou sei lá do que, mas assim, né? Ou a própria indústria se associando. Quer dizer, eu acho que tudo é possível. O modelo está em transformação, né? Eu acredito eu acho que esses grandes grupos, né, devem já representar aí uns 20 a 25% já da distribuição. Eles têm capacidade de dobrar, né? Não acredito que eles são páreo para as cooperativas, por várias razões, mas e acho que vai ter ainda aquela distribuição de nicho, né? Mais no HF. Essa é a minha visão, lógico. Eu aceito, né? Estamos fazendo aqui um exercício, né? Mas assim, a de nicho vai continuar, vai ser 15%, ou quanto do mercado, não sei. Mas é um fato, né, que esse modelo está aí, né, e pode dobrar aí o seu tamanho, o seu share, né, desse mercado, e a verticalização está em discussão, sem dúvida nenhuma. Meus amigos, estamos agora finalizando o primeiro programa de retrospectiva do Líderes do Agro, onde nós trouxemos para vocês algumas visões e percepções dos grandes presidentes das principais empresas produtoras de defensivos agrícolas no mundo. Um abraço a vocês e a gente se vê na próxima semana com mais um programa Líderes do Agro Retrospectivo. Abraços a todos, se cuidem.